Gênesis 37, versículo de número 15. Louvado seja Deus. Diga: Jesus é lindo, cheiroso e sabe amar. Olha o que está escrito. E um certo homem o encontrou, e eis que ele estava vagando pelo campo. E o homem lhe perguntou, dizendo: o que tu estás procurando? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Dize-me, rogo-te, onde eles estão apacentando os seus rebanhos? E o homem disse: eles partiram daqui, pois os vi dizendo: vamos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. Amém? Coloque a tua Bíblia no teu assento, ore comigo. Essa é a tua palavra. E sabes que eu sou carente, necessitado da tua ajuda. Não me ponho no rol de quem domina, mas me ponho diante do Senhor como aquele que precisa desaparecer e o Senhor crescer. As pessoas que estão aqui, Senhor, não saíram de casa para ver falácia humana, não saíram de casa para ouvir chavões. Elas desejam serem alcançadas por tua voz. Tua palavra aqui para nós outros hoje não será somente uma pregação, será uma orientação, será caminhos, será resposta. Faz assim conosco, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Tome o teu assento, por gentileza. Todo homem e toda mulher carrega sobre si, em alguma fase da sua vida, constrói em seu interior projetos que eles intitulam de sonhos. Ao decorrer dos anos, alguns sonhos ou projetos se tornam lembranças. Outras se tornam mais factível, mais alcançável. É uma realidade plausível para você. Mas no meio dessas fases todas vai chegar um momento, escute isso aqui, em que você vai conseguir separar quais são os teus sonhos e quais são os sonhos de Deus em você. É importante falar isto porque há sonhos que você carrega que não são teus, e há sonhos que você gerou em você que é de ordem do teu querer, é de ordem das tuas projeções pessoais. Como é que eu identifico os sonhos de Deus para a minha vida? Como é que eu discerno, separo quais são os sonhos de Deus e os meus sonhos? É muito simples. Todo sonho seu, você pode parar e desistir dele. Mas todo sonho de Deus, não é possível fugir dele. Como é que eu identifico um sonho meu? E como é que eu identifico que é um sonho de Deus? Quando você não consegue fugir deste sonho, é o sonho de Deus. É interessante como Deus, pastor Manassés, escolhe recipientes, vou chamar assim, tão fracos, e na maioria das vezes tão pequenos, para comportar sonhos grandes. É impressionante que na lógica humana, ninguém coloca projetos valiosos em vasos
que não comportam. Parece que Deus, olhando do céu para a terra, quando decidiu entregar a alguém um sonho, Ele não olhou o momento em que Ele entregou. Porque todo início em que Deus te derrama um sonho, o vaso não está pronto para este sonho. O vaso ainda precisa ser moldado, trabalhado, amassado, queimado. Mas o fato é que vai chegar uma fase da tua vida que você vai estar diante de uma decisão necessária a ser tomada, ou a ser tomada. A decisão de seguir qual sonho? Se o sonho que você recebeu de Deus, ou se o sonho que você estabeleceu como um projeto do seu coração. Nós vamos perceber que esse texto é muito pregado. Eu confesso, o senhor e a senhora, que quando Deus me deu a direção para pregar nesse texto, eu fiquei surpreso, porque eu nunca ouvi, ou nunca percebi, na minha percepção de quem estuda a palavra, eu nunca vi a história de José por esse ângulo. Parece que Deus mudou a minha perspectiva em relação a essa história de José, porque todo mundo prega sobre José, e que os irmãos, e que a cisterna, e parece que tudo se resume a isso. Mas quando eu estudei essa palavra esta semana, Deus me deu uma perspectiva nova, diferente, e eu quero compartilhar com você a mensagem que Deus colocou em meu coração, e hoje de uma forma diferente, subordinando a um tema. Eu geralmente não prego subordinando a um tema, mas eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema, os erros e acertos de José. Você me ouviu? Os erros e acertos de José. Eu quero separar pelo menos 3 erros que José cometeu, desde o dia que recebeu o sonho, até o dia que ele viu-se incluído e realizado neste sonho. Preciso falar isto, porque é muito possível que você esteja vivendo exatamente os erros que José cometeu. É possível que o teu chamado ministerial, que o teu como o seu coração em Deus se encontra agora, está passando por esses erros que estão determinando como você vai ser posicionado nesse projeto de Deus. Muito bem. O primeiro erro que eu percebo em José é que é muito bom receber o sonho de Deus. Quem não quer receber sonho? Todo mundo quer. Se eu fizesse uma pergunta aqui, ela certamente seria retórica, porque eu creio que toda a igreja que está aqui deseja viver os sonhos de Deus. Ou você nunca orou dizendo: Senhor, eu quero viver os teus sonhos? Ou você nunca orou dizendo: Senhor, eu abro mão de mim para viver o que o Senhor quer? Certamente todos nós já tivemos algum momento em que nós entendemos que nascemos para algo de Deus. E eu ouvi uma frase muito interessante essa semana que eu quero compartilhar com vocês, que é que nós estamos aqui de passagem. E se nós estamos aqui de passagem, o que é que nós viemos fazer aqui? Por que estamos aqui? Se estamos aqui de passagem, o tempo para muitos é curto, para outros é médio, para outros é longo, mas a pergunta que é importante é: o que é que estamos fazendo aqui? Olhando para isso, eu começo a entender que se Ele não me direciona e me posiciona, eu posso estar perdendo tempo naquilo que Ele tem comigo. E eu sei que ninguém que está aqui quer perder tempo. Ninguém quer perder tempo. E o primeiro erro de José é que, recebendo os sonhos de Deus, primeiro erro é não saber. Escute uma coisa, irmão. José adquiriu lá na frente a habilidade de interpretar sonhos. Aliás, ele foi reconhecido onde estava, porque tinha a habilidade em Deus de interpretar sonhos. Ele conseguia interpretar sonhos. E somente ele podia fazer aquilo naquele momento. Pastor Luciano, somente ele tinha o talento de interpretar sonho em um lugar que precisava de alguém que interpretasse. Eu vou repetir. Em todo o reino, em todo lugar, ninguém podia fazer o que José podia fazer. É por isso que eu entendo que Deus sempre vai te posicionar geograficamente em lugares que precisam do que você sabe fazer.
Só um amém, eu acho que foi muito fraco para o que Deus falou. Eu vou repetir. Deus conta em posicionar pessoas que têm uma habilidade específica para um projeto específico, em um lugar específico. Eu profetizo que aonde você foi plantado, seja a tua vizinhança, seja o teu trabalho, seja onde você estuda, seja o meio que você habita, que você será o único que detém aquilo que eles precisam. Quem tem glória para entregar para ele. Mas qual é o erro de José, pastor Cael? O erro de José é que ele sabia interpretar o sonho de todo mundo, menos o dele. Ele teve a habilidade de interpretar o sonho do rei. Ele teve a habilidade de interpretar sonhos extraordinários, mas o dele, ele não soube interpretar. Não soube interpretar porque quando ele teve o sonho, ele contou para os irmãos, e ele não entendia o que ele estava sonhando. Ele não sabia a dimensão. E eu vou ver agora os irmãos de José, o pai de José, interpretando para ele. Os senhores já leram o texto. Quando José conta o sonho para os irmãos dizem: nós vamos se curvar para ti? Quando ele conta para o pai disse: porventura os seus pais vão se curvar para ti? Todo mundo estava entendendo o que ele estava sonhando, menos ele. Mas eu vim aqui com uma porção do Espírito te dizer: não adianta nada receber sonhos se você não entende nada do que ele foi dito. Não adianta eu vir aqui, levantar as mãos e dizer assim: nesta noite Deus está te dando sonhos, se você não entende quais são esses sonhos. Aleluia. Não adianta eu dizer aqui: esta é a geração das promessas, se você não entende quais são as promessas. O que mais tem hoje em dia são pessoas que ainda não se encontraram em seu chamado. Pessoas que não sabem para quê, porquê, em que lugar Deus lhe chamou. E é por isso que tem gente que está cantando, mas era pregador. Está pregando, mas é cantor. É diácono, mas é outro nível de obreiro. O porteiro, eu não estou dizendo de cargos, eu estou dizendo chamados. É por isso que Deus está usando quem não está preparado. Por quê? Porque quem está preparado não sabe para que foi preparado. Temos o péssimo hábito de discernir o que queremos para nós, e o péssimo hábito de discernir o que Deus quer para nós. Olha para o crente, o cheiroso, o bonito que está perto de você, pergunta: você sabe o que é que Deus quer com você? Você já descobriu qual é o plano de Deus com você? Aleluia! Você já tem convicção? Porque a maioria das pessoas hoje em dia, se você pergunta para ele e para ela qual é o teu chamado, ele vai dizer assim: meu chamado é louvar a Deus. A resposta dele será genérica. Mas Deus está entregando um sonho a José específico. Sabe qual é o problema de José? Interpretar o sonho de todo mundo, menos o dele. Você sabe qual é o problema desta geração? Interpretar todo mundo, menos a si mesmo. Eu vou liberar o que Deus me entregou aqui. Tem pessoas que conhecem todo mundo, mas não se conhecem a si mesmo. Não conhece o seu potencial, não conhece as suas habilidades, não conhece o seu chamado, não conhece o que Deus quer com ele ou com ela, não conhece o que Deus está fazendo no meio dele. E o céu me trouxe nesta noite aqui para te dizer: eu quero começar algo na tua vida, mas você precisa entender o que eu quero com você. Não é por falta de falar, é falta de alguém entender. Não é a ausência de Deus falar com você, é a ausência da capacidade de entender o que Ele está falando. Qual é o primeiro erro de José? Interpretar os sonhos de todo mundo, menos o dele. E se você não souber fazer a sua própria leitura, acessos para você serão negados se você não saber fazer a leitura de si mesmo. Diga comigo: eu preciso fazer de mim uma leitura.
Converse com você mesmo. Fica diante do espelho. Conversa com a tua mente. Alguém pode até te chamar de louco. Esse rapaz é louco, essa moça é louca. Conversando sozinho não importa. Mas se conheça. Faça uma leitura de quem é você. Primeiro erro, não reconhecer o seu sonho. Não identificar o seu sonho. Segundo erro é não identificar os seus inimigos. Quinta-feira passada o pastor Manassés pregou uma palavra extraordinária. E eu confesso que eu sempre sou impactado pelas mensagens que o pastor Manassés prega, porque Deus tem usado com graça. Oxalá se esta igreja entendesse que tem vasos que Deus tem usado aqui, que era para estar pregando no Brasil inteiro, mas está pregando aqui. E ele disse que nós precisamos entender com quem e contra quem estamos lutando. O erro de José foi esse: não identificar quem eram os seus inimigos. José ficou, como alguns dizem, como ele é ingênuo. Ele contou os sonhos para os irmãos e não entendeu que eram os irmãos que estavam se levantando como seus inimigos. Qualquer semelhança com o dia de hoje não é mero acaso. Um dos grandes inimigos que nós temos dos nossos sonhos não são os de fora, são os de dentro. Lamentavelmente, as pessoas que estão do nosso lado eram aqueles que poderiam nos incentivar, dar as mãos, reconhecer, mas são aqueles que, usados pelo inferno a serviço dele, tentam parar o que Deus colocou na tua história, mas não vão parar o que Deus colocou nas... Aleluia! Aprenda a identificar quem são os seus inimigos. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo: não conte o teu sonho para ninguém. Eu particularmente discordo. Só que eu não sou radical em dizer: conta para todo mundo. Selecione quem pode ouvir. Contar os teus sonhos para os teus inimigos é uma burrice. Preserva os sonhos que Deus está te dando de quem quer paralisá-lo. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu estou pregando hoje pausado, explicadamente. Daqui a pouco eu acelero aqui, eu ligo o motor, mas eu quero que você entenda, irmão. É necessário que para que você viva o sonho de Deus, você saiba identificar quem está contra você. Pastor Cael, a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Isso é importante saber. Mas quem o inferno está usando? Quem é e quem são aqueles que estão sendo instrumentos do inferno para paralisar os meus sonhos? Levanta a sua mão direita, por gentileza, porque eu profetizo que Deus te dará discernimento para identificar aqueles que se levantam contra você. Pastor Cael, e depois que eu identificar, eu me afasto, eu corto relação? Não. Ministra. Pastor Cael, depois que eu descobri quem são, eu agora digo algumas verdades? Não, ministra. Porque os teus inimigos se levantam pelo que você carrega. Uau! Eu vou repetir: os teus inimigos se levantam pelo que você carrega. Olha aqui para mim: se você não tivesse nada, ninguém se levantava, mas como você tem alguma coisa... Eu estou pregando para a igreja Avivada aqui? Estou pregando? Tem crente pentecostal aqui? Tem? Canela de fogo. Ninguém persegue quem não tem nada. Se estão te perseguindo, é porque eles conseguem ver o que você não consegue ver. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, um vaso nas mãos do Eterno. É por isso que estão querendo parar você. Só que isso aqui é muito profundo. Se você não der glória agora, pode ir para casa. Não, fique aqui. O que te persegue não anula o que você carrega. Pega na mão de alguém, diga: quem te persegue não anula o que você carrega.
Quem fala mal, quem torce o bico, quem se levanta contra, quem faz reuniãozinha, quem se descredibiliza, não anula o que você carrega. Estou sentindo já. Aleluia. Segundo erro, não identificar quem são os seus inimigos. Identifique para ser ministro. Por quê, pastor Cael? Porque a ordem de Deus não foi ministrar nos amigos. Uau! Ih, que mensagem louca. Lembra quem são os teus inimigos e começa a ministrar sobre eles. Porque está escrito: se amarmos somente os amigos, que serventia há. Eu sei que parece ser muito difícil isso, mas para quem Deus derramou algo não é. Parece ser inalcançável para quem é carnal, mas quem é espiritual sabe que o que carrega é muito maior do que quem persegue. Vamos lá. Terceiro erro de José, sabe qual é? Ir além do que lhe foi orientado. Entenda uma coisa: os irmãos de José já estavam fora da posição. E olha aqui para mim, é natural quem está fora da posição andar como quer. Alguém entendeu? Todo aquele que anda fora, anda do jeito que quer, expressamente está dizendo que está fora da posição. Os irmãos de José tomaram tanto pavor de José, que são eles que decidem se afastar. Ninguém entendeu, eu vou explicar. O seu chamado vai incomodar tanto, que quem não quiser se tornar seu amigo, se converter de inimigo para amigo, vai ter que se afastar. Ou você não está entendendo porque tem gente se afastando. Você não está compreendendo porque tinha gente que andava com você, era parceiro, amigo, chegado, do nada se afastou. Ou inimigos se tornam amigos pelo que você carrega, ou se afastam porque não suportam o que você carrega. Uau! Tem um negócio de Deus aqui hoje, irmão. Eles saíram de perto de José. Não é José que saiu de perto deles. Alguém entendeu? Quando eles se afastam, já estão fora da direção, estão fora da posição, estão sendo guiados por si mesmos. Porque havia sim pasto adequado para apacentar as ovelhas, mas o desejo deles era sair de perto de José. E vão pastorear em Siquém. Onde? Muito bem, eles saíram para Siquém. Quando eles passam tempo em Siquém, o pai de José chama José e diz: vem cá, vai ver como os seus irmãos estão. Ali acho que pegou. O pai poderia falar assim: vai em busca de novos irmãos, faz novas amizades, esquece, isola. O pai não, vai ver como eles estão. Mas eles foram eles que se afastou, meu pai. Mas vai ver como eles estão. Vai saber como eles estão. A proposta do pai aqui é: se importe como eles estão, vai saber como eles estão. Não vai ver, vai saber como eles estão. E qual é então, pastor, o erro de José, já que ele foi? É que ele foi enviado pelo pai. E deixa eu abrir um parênteses, já chego lá. Há uma diferença entre quem anda com a sua própria vontade e quem anda enviado pelo pai. Tem gente andando pela sua própria cabeça, mas tem gente enviada pelo pai. Tem gente fazendo tudo o que quer, mas tem gente fazendo tudo o que o pai quer. Tem gente falando tudo o que quer falar, mas tem gente
falando o que Ele quer. Há uma diferença entre pessoas que fazem o que quer e pessoas que fazem o que foram chamadas para fazer. José então sai para ver como use. Isso me lembra a história de Davi. Irmão, todo projeto de Deus, pega isso aqui, anota isso aqui. Todo projeto de Deus começa com serviço para alguém. Eu vou repetir: todo projeto de Deus na sua vida, todo grande sonho de Deus na sua vida, passa pelo teste de servir a alguém. Você se lembra de Davi? Davi não era conhecido entre as nações até Golias. E como é que Davi foi inserido na guerra com Golias? Foi levar pão, peixe e trigo. Foi servir os irmãos. Cutuca quem está perto de você e diga: o meu sonho, o meu chamado está atrelado a como eu vou servir você. Servos de todos os irmãos. Davi é inserido porque serviu. José está sendo inserido no projeto porque serviu. Agora olhe para mim, qual é o erro que José cometeu? O terceiro erro. José comete o terceiro erro quando ele chega em Siquém e não encontra os irmãos. E qual é a postura de José, irmão Cláudio? É que José fica perdido em Siquém. Ele não encontra os irmãos, vai para um lado, vai para o outro. A postura de quem está perdido. Eu acho que os senhores sabem como é que alguém fica quando está perdido. Olha para um lado, olha para o outro, e coloca a mão na frente, e pergunta para um, e pergunta para outro. Por quê? Qual é o erro de José? É que José tinha uma direção e se perdeu mesmo assim. José sabia o que o pai mandou fazer, ainda assim ficou sem saber o que fazer. O problema de estar sem saber o que fazer, mesmo tendo a ordem de Deus, sabe o que é? É que tem alguém observando. E a Bíblia diz que um homem viu José errante pelo caminho. Ele percebeu as características de alguém perdido. Escute uma coisa, irmão: Satanás está de olho em você. O teu inimigo está observando como você está, qual é o teu perfil, qual é a sua posição. Se ele está percebendo que você está perdido, que você está desorientado, que você não se encontrou ou não encontrou o que você foi buscar, ele vai atuar para destruir com a tua visão. Eu vou repetir: Satanás se aproveita de quem está perdido no chamado para deturpar a visão. Vou repetir: Satanás aproveita de quem está perdido para deturpar a visão. E o céu está dizendo para mim e para você hoje: não permita ser enganado em tua visão. Pastor Ronaldo, você sabe qual é o erro de José? É que o pai mandou José ir para Siquém. Aí José está ouvindo um desconhecido. Olha aqui para mim, qual é o nome daquele homem? Ninguém sabe. Estamos ouvindo os desconhecidos. Na era digital, as pessoas estão sendo pastoreadas por desconhecidos. Na era de YouTube, as pessoas estão cultuando com pessoas desconhecidas, ouvindo conselhos, sendo guiados, sendo orientados espiritualmente por pessoas desconhecidas. Esse é o erro de José. Deu ouvido a um desconhecido. Eu digo isso muito lá onde eu pastorei. Eu digo: irmão, para de ouvir quem você nunca viu orando. Para de tomar como instrutor espiritual quem tu nunca viu de joelho dobrado. Começa a ouvir quem você conhece, quem tem caráter, quem tem índole, quem tem família, quem tem ministério. Começa a ouvir quem você conhece. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Para de dar ouvido a desconhecidos. O próprio Jesus disse que a ovelha conhece a voz.
José está errando quando está dando ouvido a desconhecidos. E eu vim aqui cheio de autoridade de Deus para te dizer que agora mesmo o céu está anulando as palavras dos desconhecidos em teu coração. Direções que vieram por vozes estranhas estão sendo retidas, anuladas e esquecidas agora, para que se estabeleça a voz de quem você conhece. Irmão, olha o perigo de ouvir quem você não conhece. O homem desconhecido disse: eles não estão mais aqui. Estão onde? Foram para Dotã. Qual é o de José? Respondo: o pai mandou José ir para Siquém, não para Dotã. Porque tem muita gente caindo, fraquejando, perdendo ministérios. Por quê? Porque está indo para a direção que Deus não mandou ir. Alguém está me ouvindo aqui? Por que tem gente perdendo a graça, perdendo a unção, perdendo a postura? Por quê? Porque está fazendo e indo em um limite que Deus não mandou ir. Deus nunca mandou José ir para Dotã. O pai de José nunca mandou José ir para Dotã. Por que que José foi para Dotã? É como se o Espírito Santo, o pastor Manassés, estivesse perguntando para a igreja: por que você está indo para onde eu não mandei você ir? Por que você está pisando fora dos limites que eu te dei? Porque os teus pés estão pisando fora da minha diretriz e da minha direção. É como se o céu estivesse dizendo: está na hora de você voltar a lembrar para onde foi que Ele mandou você ir, e ficar somente onde Ele mandou você ir. Eu vou dar um minuto para você entender essa palavra. Não avance nenhum milímetro de onde Deus mandou você ir. Não, tem gente passando à frente até onde Deus deu limite para ir, querido. Não faz isso não. Irmão, olha, pastor Manassés, não existia poço nem em Siquém, não existia poço em Hebrom. A cisterna na vida de José não era um plano de Deus. A cisterna é consequência do erro de José. Remarás. Porque quando nós pisamos fora do limite de Deus, consequências vêm. Mas você sabe o que é que me alegra em tudo isto? É que Deus vem consertando os erros de José. Remaracé. E o Dilemara cantou-se. Deus está falando ainda que você errou. Eu virei consertando os teus erros. Porque os projetos que eu tenho com você, eu me responsabilizo para cumprir. E até os teus erros eu vou fazer virarem acertos. Quem tem glória, manda glória. Quem tem, eu vou lhe dar um minuto para você se expressar diante daquele que está consertando erros. Aleluia. Diante daqueles que está indo em direito teus caminhos, planeando os teus caminhos, endireitando tuas veredas. E não importa, porque Satanás contava com teu erro, mas não contava com Deus que endireita erros. Que graça aqui. Quando José percebe que cometeu um erro, já estava na cisterna. Irmão, cisterna não era o plano de Deus para José. Só que Deus vem consertando. Vende ele. Deus consertando. Vende ele. Bota ele na casa de Potifar. Usa a mulher para querer ficar com ele. Deus consertando. Eu vou correr aqui para não ultrapassar do horário, mas a Bíblia diz que então Davi o quê? José vai interpretar um sonho que vai mudar a sua vida. Irmão, o teu sonho vai mudar realidades.
Eu não sei se alguém pega isso aqui, mas o que você sonha, aquilo que você diz que parece que é louco, que é impossível, que é muito grande para você, vai mudar a tua história, vai mudar a tua realidade, vai mudar teu cativeiro, vai mudar a vida de alguém. Quem recebe esta palavra, glória é pouco demais. Manda 2, 3, 4, 5, 6. Turibarácia. É por isso que Deus sabe porque te deu sonho, irmão. É por isso que Deus sabe quem Ele escolheu para sonhar. Ele se torna governador. E você sabe que agora eu entro no último erro de José. É que José, para atender a liturgia do cargo, ele precisou parecer-se com o seu rei. Raspou a cabeça, fez os cílios, pintou as sobrancelhas. O seu nome mudou. Eu até anotei aqui porque o nome é tão difícil falar. Zefanite, Penéia, alguma coisa assim. Mas o nome dele não era José, mas ele se adaptou ao cargo. Mas o nome dele não era José, mas ele se adaptou ao trono, ao governo. E tem gente se adaptando ao governo, irmão. Tem gente se vendendo sua essência, sua identidade, por causa de tronos, por causa de governos. Eu disse outro dia para um amigo, ele disse: Kael, você precisa se enturnar mais com as pessoas que estão em alta, grava mais vídeo, esteja em lugares onde eles estão. Eu disse: eu não consigo, irmão. Não é porque eu sou antissocial, é porque eu entendo que não é a minha essência. Eu não me torno um bajulador. Eu conheci um tempo onde aqui tinha muito bajulador, que quando a crise veio, abandonou, afastou. Porque todo bajulador se afasta quando você está em crise. Pessoas que viram camaleão espiritual para usufruir de um favor. José fez isso. Mudou sua identidade, está com a cabeça raspada, seu nome é outro agora, sobrancelha pintada, as marcas reais do seu rei. Até que um dia, quem chega lá? Os irmãos. Uma glória. Que os irmãos chegam lá e não reconhecem ele, irmão. Porque tem gente que se adaptou tanto que as pessoas não conhecem mais. Quem cresceu, quem conviveu tanto tempo, fala: rapaz, fulano de tal está diferente, né? Quem era? Mudou completamente. Tem gente que basta receber um cargo que muda, pastor. Tem gente que não era ninguém, não tinha nada, basta receber uma honrazinha, que se transforma o seu caráter. Para de falar com os amigos antigos, se afastam dos grupos que tinham, porque se acha melhor. Agora eu estou maior, agora eu estou melhor, agora meu nível não compete mais com o teu nível. Está esquecendo de onde Deus te tirou, está esquecendo das raízes que Deus plantou você, está esquecendo que não foi agora que Deus te deu o sonho, foi quando você morava na casa de Israel. Os irmãos de José não conheceram José. Aí José, eu vou concluir. José arma um plano para que os irmãos sejam acusados de roubo. Olha que coisa de louco, olha o que ele está fazendo, irmão. Parece um homem de Deus esse rapaz. Parece um homem que interpreta sonhos. Ele simula um crime que as pessoas não tinham cometido. Ninguém nunca viu isso na Bíblia, irmão. Ninguém nunca disse que o homem de Deus tem que enganar alguém. Mas ele está sem identidade, pastor Manassés. Eu estou falando de alguém que não tem mais o perfil que tinha antes. Só que o que ele planejou deu errado. Por que deu errado? Porque o que ele queria é que trouxesse o seu pai lá.
Aleluia! A minha Bíblia diz que quando o pai entrou na sala, Zefanai de Peneia disse: meu pai sou eu. Meu pai sou eu, sou José. Porque quando o pai chega, tira as máscaras, tira as capas, ninguém pode mentir para ele, ninguém pode forjar um caráter que ele não conheça. Quando o pai entrou na sala e disse: sou eu, meu pai, sou eu, sou José, meu pai. Aí o pai disse: meu filho. Aleluia. O pai disse: meu filho está vivo. Deus vai gerar encontros para você restabelecer sua identidade. Deus vai gerar circunstâncias para você lembrar quem você é. Deus vai gerar momentos, encontros, para que o pai diga: você não é governador, você é meu filho. Meu filho. O que o pai queria era despertar o sentimento de filho. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como você que me assiste está agora, mas eu tenho uma convicção de que o Espírito Santo quer despertar outra vez em você a consciência de filho, a consciência de filha. O filho que ele pegou nos braços, o filho que ele fez uma túnica, a filha que ele pegou no colo. Deus quer restaurar a paternidade na tua história hoje. Alguém está me ouvindo? Eu estou pregando sozinho aqui. Deus está dizendo: eu quero restaurar a paternidade na tua vida. Porque se o teu pai físico se ele foi uma decepção na sua história, eu te apresento um hoje que te chama de filho. Fica de pé, por favor. O Espírito Santo vai despertar no teu coração sentimentos de paternidade nesta noite. Você não é a mulher que se formou, você é a mulher que Ele criou. Você não é um homem que se formou: eu me formei, eu me construí. Não, você é o homem que Ele criou. E você sabe que para todo pai, toda mãe, ainda que você cresça, você ainda é aquela criança, aquela menina que foi colocada no colo. E o Espírito Santo está dizendo para alguém: eu estou te colocando no colo como naquele dia, estou te colocando no colo como na primeira vez. Então somente para você lembrar que você é meu filho, que você é minha filha. Que você não é alguém sozinho. Eu te acompanho todo esse tempo, diz o Senhor. Conheço o teu deitar, o teu levantar, os teus sonhos e projetos. Fui eu que te vi embaixo da árvore, embaixo do pé de zimbro, Natanael. Eu te conheço. Eu sei que embaixo dessa pessoa que você formou para mostrar ser mais durão, para mostrar ser santarrão, para mostrar ser algo que você não, talvez você está cansado de sustentar, Ele sabe quem você é. Quando tu chega em casa e tira o terno, quando tu chega em casa e se olha no espelho, Ele sabe quem você é.